A frase de Alexandre de Moraes, bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos, tem apelo político imediato, mas, se virar política pública sem calibragem, é um tiro no pé da economia real. Soberania jurídica não autoriza a ilusão cambial, o Brasil não imprime dólar, não comanda o sistema SWIFT e depende de correspondentes nos Estados Unidos para liquidar boa parte do comércio exterior. O recado certo é que a lei brasileira manda no Brasil. O recado completo é que, para que a economia não pague a conta, governo, Banco Central e STF precisam dar um caminho operacional claro aos bancos. Sem isso, a ameaça punitiva vira insegurança jurídica, e insegurança jurídica encarece crédito, trava câmbio e espalha medo. Em 20 de agosto de 2025, Moraes afirmou que instituições financeiras nacionais não podem aplicar internamente ordens de bloqueio vindas do governo americano, como as da Lei Magnitsky, e que quem o fizer pode ser penalizado. Ele disse esperar que o presidente dos Estados Unidos reverta as sanções impostas a ele em julho. 2 dias antes, o ministro Flávio Dino já havia decidido que leis e decisões estrangeiras não produzem efeito automático no Brasil sem homologação de autoridade nacional. O efeito colateral apareceu no pregão da Bolsa. Papéis de bancos lideraram queda do Ibovespa, com o Banco do Brasil recuando cerca de 6% no fechamento, enquanto Itaú, Bradesco e Santander também cederam, reflexo direto da incerteza sobre como conciliar ordens do Tesouro Americano e a decisão do STF. Aqui está o ponto jurídico que ninguém sério contesta. A lei brasileira vale no Brasil. Desde 2019, a Lei 13.810 disciplina o cumprimento em território nacional de sanções do Conselho de Segurança da ONU, inclusive bloqueio de bens. Não há previsão semelhante para ordens unilaterais de outros países. E pelo Código de Processo Civil, decisões estrangeiras só têm eficácia aqui após homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Dino não inventou essa doutrina, reiterou o óbvio constitucional. Mas o direito não opera no vácuo do sistema financeiro global. Fora do Brasil, as sanções americanas têm força porque o dólar é a tubulação por onde passa a água da economia mundial. E quem controla a tubulação, controla o fluxo. Bancos brasileiros que liquidam pagamentos em dólares dependem de contas de correspondentes nos Estados Unidos, os quais, por regulação e fiscalização, exigem programas de conformidade a normas de combate à lavagem e às sanções do Tesouro. Não se trata de submissão colonial, mas de compliance de quem usa a infraestrutura americana. Bancos americanos são fiscalizados por supervisores federais e podem encerrar relações com correspondentes estrangeiros que elevem seu risco de sanções. É nessas linhas miúdas que mora o pânico dos executivos de risco. É por isso que a fala de Moraes, se lida isoladamente, gera ruído. Ela é correta no plano jurídico interno, mas incompleta no plano operacional externo. Suponha que um banco brasileiro, para não aplicar sanção estrangeira, processe uma transferência em dólares para um sancionado pela Magnitsky. Quem bloqueia a operação? O correspondente americano. Quem sofre? O cliente, a operação e a relação de correspondência. Quem paga? O país, com spreads maiores, custos de hedge mais altos e, no limite, o encurtamento das linhas em dólar para comércio exterior. Esse risco não é teórico. A reação do mercado às decisões de agosto, queda coordenada de bancos, perda de dezenas de bilhões em valor de mercado em poucos dias, mede a percepção de risco sistêmico. O contraponto é óbvio. Se aceitarmos a lógica do dólar, abrimos mão da soberania. Não. Soberania é definir o que vale aqui dentro e, ao mesmo tempo, saber negociar exceções e criar rotas seguras para não estrangular a economia. A Lei 13.810 já dá o trilho doméstico. O que falta é o trilho operacional, um espaço regulatório seguro para as instituições que, em determinadas circunstâncias, rejeitarem transações de alto risco por causa de exigências de correspondentes, desde que documentem um nexo com a exposição à infraestrutura americana. Isso preserva a autoridade interna, sem punir quem apenas evita ser desligado do sistema internacional. Linha do tempo. Em 30 de julho de 2025, os Estados Unidos aplicaram a Lei Magnitsky a Moraes. Em 18 de agosto, Dino fixou que leis e decisões estrangeiras não produzem efeito automático no Brasil sem homologação de autoridade nacional. Em 19 de agosto, o mercado testou os limites. Bancos caíram e comunicados tentaram acalmar investidores. Em 20 de agosto, Moraes subiu o tom e alertou que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos internamente.
Em todas as etapas, um fato constante: o dólar continua sendo liquidado em Nova York. Há duas incoerências a expor. A primeira é retórica, denunciar neocolonialismo enquanto se ignora a aritmética do risco operacional. Palavras fortes não pagam carta de crédito. A segunda é prática, ameaçar punir bancos por aplicarem sanções sem distinguir quando agem por medo e quando reagem à exigência concreta do correspondente. Tratar tudo como aplicação interna de lei estrangeira é um falso dilema. O que compromete a conclusão é a confusão entre atos voluntários de excesso de zelo e atos necessários para manter canais de pagamento abertos. O Brasil tem instrumentos para resolver isso. O Banco Central pode emitir orientação formal, definindo critérios para a exposição à jurisdição estrangeira e estabelecendo documentação mínima que justifique rejeição de operações por risco de sanções. Isso preserva a autoridade interna, sem punir quem apenas evita ser desligado do sistema internacional. Comparações internacionais ajudam a pôr o pé no chão. Em sanções à Rússia e Irã, por exemplo, o que realmente morde o mundo não é a pretensão abstrata de extraterritorialidade, mas o controle dos canais em dólar e a ameaça credível de enforcement sobre instituições americanas. Bancos fora do Brasil, sabendo que um fio de suas transações passa por Nova York, padronizam políticas conservadoras. No Brasil, isso já acontece. Políticas de prevenção à lavagem são reforçadas não por submissão, mas porque sem isso, o correspondente fecha a conta. Política pública prudente parte do mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. No curto prazo, o teste de interesse é claro. Quem ganha com bravatas que agravam a incerteza? Especuladores que vendem pânico e recompram barato? Políticos que pescam em águas turvas? Quem perde? Exportadores, importadores, empresas com dívida em dólar, famílias quando o custo do crédito sobe. Quem paga a conta? Todos nós, na forma de spread, câmbio mais volátil e crescimento menor. É por isso que a discussão não pode parar no "pode punir", deve avançar para como dar previsibilidade. E se surgir a objeção técnica? Mas a lei Magnitsky atinge apenas pessoas físicas e cidadãos americanos. O risco de sanção a banco brasileiro é baixo. A resposta é, talvez e tomara. Mas risco baixo não é risco zero. E no mundo das correspondências, muitas vezes não é nem o risco jurídico que decide, é a aversão do parceiro americano. Políticas internas de bancos dos Estados Unidos podem ser mais restritivas que a própria letra da lei. É nesse hiato que se multiplica o excesso de cautela. Reduzir ruído com orientação regulatória clara vale ouro. A posição correta, firme e responsável é dupla. Sim, leis e de ordens estrangeiras não valem automaticamente no Brasil. E sim, punir banco só porque ele não quis queimar sua ponte com Nova York é punir o mensageiro. O caminho adulto é desenhar um espaço regulatório seguro, negociar salvaguardas diplomáticas e diferenciar a execução em território nacional de uma ordem estrangeira que deve ser barrada, do legítimo gerenciamento de risco para transações que dependem de infraestrutura sobre outro soberano. A pergunta que fica é simples: queremos vencer a disputa retórica ou garantir que a fatura das nossas exportações continue sendo liquidada sem sobressaltos? A soberania que interessa ao cidadão é aquela que mantém a economia funcionando.